E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal. É, Antes de começar a falar um pouco sobre o Mundial de Clubes, sobre os times brasileiros, né, sobre os grupos e as datas dos jogos, eu pedi para vocês que dêem um likezinho básico, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, né? A gente vai postar muito vídeos sobre jogos, análises, reacts e vamos estar acompanhando os times brasileiros no Mundial. Depois de cada jogo, a gente vai fazer uma análise para ver o desempenho de cada time brasileiro. O Mundial de Clubes da FIFA, ele inicia agora dia 14, com 32 equipes, né? E o jogo de abertura vai ser entre Al Ahly e Inter Miami, time do Messi, né? Vamos ver como é que o time do Messi se sai no jogo contra os árabes, né? Esse Mundial ele vai acontecer em 12 sedes nos Estados Unidos. Vão testar muito dos estádios que já vão ser usados na Copa do Mundo do ano que vem, né? E a primeira fase ela termina no dia 26 de junho, classificando as duas melhores equipes de cada grupo. E grupos são 8 grupos, do A ao H. Cada clube, clube poderá levar até 35 jogadores, mas para as partidas relaciona apenas 26. E, e os grupos eles estão divididos em 8, como eu falei anteriormente, em 8 grupos, né? E o primeiro grupo que você está vendo aqui na tabela aqui, ó. Tá vendo aqui na tabela é o grupo do Palmeiras, grupo A, que tem Palmeiras, tem Porto, tem o Al Ahly e o Inter Miami. Al Ahly e Inter Miami é o jogo de abertura dia 14 e no dia seguinte é o jogo do Palmeiras e o Porto. Eu acredito que o time do Palmeiras consiga passar pelo Porto, porque é um time bem organizado defensivamente, é um time que já está acostumado a jogar há algum tempo, tem um treinador que já está 4 temporadas e conhece bem seus jogadores. E o Palmeiras, a gente sabe que o Palmeiras consegue jogar um bom futebol. Quando realmente está empenhado, ele consegue jogar esse bom futebol. E o Porto, a gente sabe que não é uma daquelas equipes de elite da Europa, né? Mas é time europeu, então todo cuidado é pouco. Mas eu acredito que o Palmeiras passe. E eu ainda acredito que o Palmeiras possa se classificar em primeiro nesse grupo, porque tirando o Porto, não tem outro time assim que se diga assim, é um time bom, time isso. O Inter Miami não acredito que não consiga bater o Palmeiras, nem o Al Ahly também, claro, só que a gente tem que ter sempre a pulga atrás da orelha, porque normalmente nesse Mundial do final do ano, os times brasileiros não estão nem chegando à final, então tem que ter cuidado. Mas eu acredito muito que o Palmeiras vai passar em primeiro nesse grupo. Já o grupo B, ele é o grupo do Botafogo. Para mim é considerado o grupo da morte, porque tem PSG, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle. Desses times aí, eu acho que se classificam os dois europeus. A não ser que o Botafogo faça uma campanha extraordinária derrubando um dos gigantes. Se fizer isso, ele se classifica, mas é meio complicado. Porque o PSG é o campeão da Champions. E o Atlético de Madrid é um time super bem treinado, tem uma defesa bem compactada. O Simeone sabe armar muito bem esse time defensivamente. E está jogando na Europa, né? Onde a exigência é muito maior. Joga contra Barcelona, contra Real Madrid. Então, como eu falo, a tarefa do Botafogo é muito complicada. Não sei se o Botafogo consegue se classificar nem segundo nesse grupo. Já o grupo C é o grupo do Bayern de Munique. Esse grupo, com certeza, o Bayern de Munique vai ficar em primeiro, vai se classificar de forma até fácil. O Bayern de Munique é um dos grandes europeus. É um time que sempre está disputando o título. É um time que tem bons jogadores, que tem um bom técnico. Então, eu acredito que o Bayern de Munique passe por esse time. Porque tem o Al Nassr, né, o Boca e o Benfica. A segunda vaga vai ser disputada desses 3 aí, né? Entre o Boca eu não acredito que o Botafogo, que o Boca vai chegar muito longe, porque nós aqui da América do Sul temos visto o desempenho do Boca nos últimos Libertadores. Aliás, nessa última Libertadores este ano nem se classificou.
Então, a menos que tenha mudado da água para o vinho, eu não acredito que o Boca consiga passar. Tá mais para o Benfica levar essa segunda vaga do que o Boca, mas eu gostaria muito que o sul-americano se classificasse, mas eu não sei se o Boca tem condições de passar pelo Benfica. Já o grupo D é o grupo do Flamengo. Flamengo, Chelsea, Esperance e o FC Los Angeles, né? Eu acredito que o Flamengo consiga se classificar nesse grupo em segundo, porque muito provavelmente o primeiro lugar será do Chelsea. Chelsea é time de Premier League, é time que tem ótimas contratações, ótimos jogadores, então muito provavelmente vai se classificar em primeiro. Claro que pode acontecer de o Flamengo de repente ganhe os dois jogos, ganhe contra o Esperance e o Los Angeles e empate com o Chelsea. Aí seria um ótimo resultado, porque poderia até ficar em primeiro, mas se classificando em segundo, acho que já está de bom tamanho, passando para as oitavas, né? Aí o que vai acontecer lá nas oitavas, qual é o time que ele vai pegar, aí já não dá para saber. Mas pelo menos para as oitavas eu acredito que o Flamengo e o Palmeiras passem, né? O grupo E é o grupo do River Plate, né? O River Plate, ele, apesar de ter contratado bons jogadores, o River Plate não tá como os times anteriores, como os outros times anteriores que ele já teve. Agora, recentemente, ele foi eliminado de uma competição, aí, lá na Argentina, nas semifinais, se eu não estou enganado. E houve muita reclamação por parte dos jornalistas argentinos em relação a isso. Então, eu não sei como será o desempenho do River Plate no Mundial. Mas ele tem o Aruaua, o Monterrey e o Inter de Milão. Claro, o primeiro lugar é do Inter de Milão, com certeza. E o segundo ele vai disputar ali entre Monterrey, né? Monterrey é time mexicano é sempre complicado de jogar. Então, vamos ver se ele consegue passar e pegar essa segunda vaga. Mas vai ter que se esforçar muito, porque eu tenho certeza que o time mexicano vai dar muito trabalho para o River Plate. O grupo F é o grupo do Fluminense. E o primeiro time que ele... O primeiro europeu bom mesmo, o Fluminense vai pegar, que é o Dortmund, né? O Borussia Dortmund. Nesse grupo, com certeza, o Borussia vai se classificar em primeiro. Vai passar em primeiro, porque time europeu, né? O time tem feito boa campanha nos últimos anos, tem feito boas campanhas, tem jogado bem e contrata bons jogadores. Então, e o Fluminense, a gente sabe que o Fluminense não está na sua melhor fase. Então, eu acredito que o Borussia consegue passar com folga nesse grupo. E o Fluminense, ele pega essa segunda vaga, porque os outros dois postulantes é o Sam e o Mamelodi. Então, não tem futebol para conseguir bater o Fluminense. Então, eu acredito que o Fluminense passe para as oitavas de finais, em segundo nesse grupo. Já o grupo G é o grupo do Manchester City. Manchester City, o White Casablanca, né? Uau! E o Juventus. Nesse grupo aí, com certeza, Manchester City e Juventus vai passar. Não tem nem dúvida quanto a isso. No grupo H é o grupo do bicho-papão, do Real Madrid. Real Madrid, eu já ouvi muitos comentaristas colocando como na final, como favorito para estar na final. E não temos dúvida que isso pode acontecer mesmo. O Real Madrid é um ótimo time, Real Madrid. Tem o Vinícius Júnior, tem vários ótimos, bons jogadores lá no Real Madrid. Então, realmente pode ser que ele esteja na final. O Real Madrid consiga chegar lá. E o Al Hilal também está nesse grupo, né? O Pachuca e o Red Bull Salzburg. Essa vaga com certeza vai ficar para o time mexicano. Eu acho que os times, não tenho certeza que os times mexicanos eles conseguem passar. Eles jogam futebol muito envolvente, eles atacam e conseguem ter um equilíbrio entre defesa e ataque. Então, eu acredito que o Pachuca consiga ficar com essa segunda vaga. A partir daí das oitavas aí já é meio complicado. Já é meio complicado mesmo para todos os outros times.
A gente vai acompanhar. Você está vendo a tabela aqui com os grupos, né? E logo em seguida a gente vai mostrar a primeira rodada. Qual é o horário de jogos aqui, ó. Você está vendo o horário dos jogos aí. E qual time vai enfrentar qual e qual horário. O time brasileiro. Está dando ênfase ao time brasileiro, porque não que os times europeus não nos interessam. Claro que interessam, jogos importantes, jogos bons de assistir, jogos ótimos, aliás. Mas eu quero ver principalmente o desempenho dos times brasileiros. Como é que eles vão se sair diante de adversários bons. Então vou ficar acompanhando, vou assistir esses jogos. E após cada jogo de cada time brasileiro, a gente vem fazer aqui uma live, fazer uma análise de como foi o desempenho desses times, qual foi o erro, onde poderia melhorar, porque dessa forma a gente vai conseguir ter uma noção de como o futebol brasileiro está, se está tão atrasado assim, porque vamos enfrentar times de primeira linha, times de Premier League, times europeus, então a gente já vai ter noção disso. A gente vai ficar acompanhando todos os times brasileiros, fazer uma análise, ver o desempenho de cada um deles e torcer para que, se não todos, pelo menos a grande maioria passe para as oitavas e consiga pegar times que dê a condição de passar para as quartas de finais. Eu imagino que Palmeiras e Flamengo consigam chegar um pouco mais longe, dependendo dos times que eles vão pegar nas oitavas, porque são times bons, times organizados. O Flamengo vem numa crescente desde o ano passado, e o Palmeiras já se sabe que ele mantém uma qualidade técnica, mantém bons jogadores, mantém um técnico bom já há algumas temporadas. Então eu acredito muito. O Fluminense, eu tenho muita dúvida se vai conseguir passar diante das oitavas, porque é um time que não passa muita confiança para os seus próprios torcedores. Ora joga bem, mal, mas está indo, está na Sul-Americana, no Brasileiro está numa posição ali razoável. Então vamos ver como vai ser o desempenho dos times brasileiros no Mundial. E depois de cada jogo a gente vem fazer uma live aqui para debater isso com você. Você manda pergunta, a gente tenta responder da melhor forma possível aqui. E até a próxima. Agradeço muito por cada um de vocês ter ficado aqui comigo. Não esqueçam, se inscrevam, aperte o sininho aí. Os próximos vídeos que a gente postar, vocês ficarem sabendo, ficarem por dentro das últimas notícias. Hoje ainda a gente vai falar um pouco sobre o jogo da seleção brasileira, né? Que hoje tem Brasil-Paraguai. Pode ser que, dependendo da combinação de resultado, o Brasil já consiga sair classificado para a próxima Copa. Mas vamos aguardar o jogo e ver como vai ser o desempenho, porque a seleção brasileira não está apresentando um bom futebol há um tempinho. Vamos ver o que o Carlo Ancelotti consegue fazer com esse time, ver se ele melhora jogando do Brasil, porque vai ter muito apoio da torcida, isso eu tenho certeza. Então, até a próxima.